Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula nesse tema encantador que é o direito médico. Hoje nós estudaremos a medicina e o atendimento ao paciente. Abordaremos os direitos humanos, a relação dos médicos com os pacientes e familiares. Também estudaremos a auditoria e perícia médica, bem como os aspectos do Código de Defesa do Consumidor. Então vamos lá! Na análise dos direitos humanos, é muito importante que a gente observe o Código de Ética Médica, a Resolução número 2217 de 2008. É bem verdade que o médico não pode usar da profissão para corromper costumes, cometer ou favorecer crime, bem como não pode participar direta ou indiretamente da execução de pena de morte. Ele deverá ter para com seus colegas respeito, consideração e solidariedade. A vontade do paciente deve ser respeitada e, dessa forma, o médico não pode deixar de respeitar a vontade de qualquer pessoa, devendo cientificá-la das prováveis complicações na hipótese de risco iminente de morte, tratá-la. Acerca da integridade, temos que o médico não pode desrespeitar a integridade física e mental do paciente ou utilizar-se de meio que possa alterar sua personalidade ou sua consciência em investigação policial ou de qualquer outra natureza. O interesse e a integridade do paciente em qualquer instituição na qual esteja recolhido, independentemente da própria vontade. Destaque-se que, caso ocorram quaisquer atos lesivos à personalidade e à saúde física ou mental dos pacientes confiados ao médico, este estará obrigado a denunciar o fato à autoridade competente e ao Conselho Regional de Medicina. Por outro lado, também merece destaque que uma grande preocupação na área médica relacionada à violação dos direitos dos médicos, pois muitas vezes estes realizam as suas atividades com escassez de recursos humanos e materiais. Ora, se o médico precisa cuidar dos pacientes, ele deve receber tratamento humanitário para exercer as suas atividades. No campo dos direitos humanos dos médicos, nós podemos citar alguns direitos. Os direitos laborais é o direito de exercer as atividades em condições decentes, seguras e dignas. Os direitos pessoais abrangem o direito à vida e à segurança pessoal. Os direitos profissionais envolvem o direito à privacidade, o direito de não ser discriminado e o direito à liberdade de expressão. O direito internacional humanitário abrange a proteção do pessoal sanitário civil por razão da atividade bélica. Mas vamos lá, vamos passar agora para a relação dos médicos com os pacientes e familiares. Meus amigos, acredito que a grande maioria dos pacientes procuram os serviços de saúde no intuito de que o mesmo seja prestado da melhor forma possível. É muito importante que a relação médico-paciente seja pautada no respeito, criando um vínculo entre médico e paciente através do atendimento humanizado. Normalmente, o paciente está fragilizado, vulnerável, então ele precisa ser atendido com respeito e atenção pelo médico. O Código de Ética Médica, a Resolução número 2217 de 2018, impõe uma série de proibições aos médicos na relação com pacientes e familiares. Estas proibições impostas aos médicos constituem direitos dos pacientes e familiares. Podemos citar alguns exemplos de violações, como desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte. Deixar de usar todos os meios disponíveis de promoção de saúde e tratamento de doenças. Deixar de atender o paciente que procure seus cuidados profissionais em casos de urgência ou emergência. Deixar de informar o paciente o diagnóstico ou exagerar a gravidade do diagnóstico, assim como abandonar um paciente que esteja sob seus cuidados.
Olha só, amigos, vamos ter atenção. Um atendimento médico que está sendo muito frequentemente realizado agora é aquele feito à distância, nos moldes da telemedicina ou de outro método, e assim deve ser observada a regulamentação do Conselho Federal de Medicina. É importante destacarmos que nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis. Meus amigos, a confiança deve ser o alicerce principal do relacionamento entre o médico e seu paciente. Bom, passaremos a seguir ao estudo da auditoria e perícia médica. A perícia é o meio de prova criada pela atuação de técnicos experientes em uma área em questão, objetivando esclarecer determinada autoridade sobre fato de interesse processual. Trata-se de um ato médico, estando investido na função de perito. O Código de Ética Médica, a resolução número 2217/2018, nos artigos 92 e seguintes, trata da auditoria e perícia médica, estabelecendo uma série de normas relacionadas ao assunto. O médico não pode assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação médico-legal, caso não tenha realizado pessoalmente o exame. Ele não pode ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua família ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir em seu trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado. O médico não pode intervir quando em função de auditor, assistente, técnico ou perito nos atos profissionais de outro médico. Também não pode realizar exames médico-periciais de corpo de delito em seres humanos no interior de prédios ou de dependências de delegacias de polícia, unidades militares, casas de detenção ou presídios. O médico não pode receber remuneração ou gratificação por valores vinculados ao sucesso da causa, quando na função de perito ou de auditor. Não pode também autorizar, vetar, nem mesmo modificar, quando na função de auditor ou de perito, um procedimento terapêutico. O médico não pode deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou como auditor. Bom, meus amigos, estamos chegando ao fim dessa aula e vamos concluir fazendo uma abordagem da medicina e aspectos do Código de Defesa do Consumidor. A aplicabilidade do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor às relações médico-paciente reputa-se tema objeto de debates na doutrina e na jurisprudência. Observaremos, inicialmente, as disposições do Código de Defesa do Consumidor entre os artigos 2º e 3º. O artigo 2º, ele fala que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. E o parágrafo único determina que equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo as relações de consumo. Já o artigo 3º determina que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou serviços. E o parágrafo 1º vai conceituar que produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. E o parágrafo 2º, que o serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as relações trabalhistas.
As relações médico-paciente consideram-se de consumo, pois o médico presta um serviço e do outro lado está o paciente, que é o destinatário final da prestação de serviços médicos, motivo pelo qual pode ser classificado como consumidor. No entanto, há quem defenda que o médico, ao exercer uma atividade liberal para o seu paciente, caracteriza-se um vínculo contratual de natureza civil e não uma relação de consumo. E assim, entendem que o Código de Defesa do Consumidor relaciona-se com atividades mercantis e comerciais na busca do lucro como finalidade, contrariando o objetivo da medicina. Para um melhor entendimento, devemos observar alguns dos princípios fundamentais norteadores que estão elencados no Código de Ética Médica, e assim podemos citar: a medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade, e será exercida sem discriminação de nenhuma natureza. O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional. A medicina não pode, em nenhuma circunstância ou forma, ser exercida como comércio. O trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros com objetivo de lucro, finalidade política ou religiosa. A natureza personalíssima da atuação profissional do médico não caracteriza a relação de consumo. Vamos observar também a Lei 12.842 de 2013, que dispõe sobre o exercício da medicina. Ela estabelece que o objeto da atuação do médico é a saúde do ser humano e das coletividades humanas, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo, com o melhor de sua capacidade profissional e sem discriminação de qualquer natureza. Ora, meus amigos, e os direitos dos consumidores nos planos de saúde? A Lei 9.656 de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e o Código de Defesa do Consumidor tratam da relação contratual entre conveniados e operadoras de plano de saúde. O que observamos todos os dias são muitas operadoras de plano de saúde que não respeitam os direitos dos consumidores e impõem em contrato cláusulas abusivas que entram em conflito com os direitos assegurados pela Lei 9.656 e o Código de Defesa do Consumidor. E assim, na aula de hoje, deixamos esclarecido todo o estudo da medicina e o atendimento ao paciente. Foi uma aula de muita informação e bem proveitosa. Um abraço e até a próxima. Eu acho que eu falei errado, aula 9 no começo, essa aí é aula 10, não é? É aula 10. Mas não tem problema não, porque esse número não...